Moscou, capital da Rússia. Analistas consideram os maiores desafios para Moscou e, por extensão, para a Rússia como um todo. Principais problemas que Moscou e Rússia enfrentam agora: crise econômica e instabilidade financeira. A economia russa está a sofrer com inflação alta. Em 2024, a inflação atingiu cerca de 9,5%, pressionando os orçamentos domésticos e reduzindo o poder de compra. Muitas empresas relatam agravamento das condições de negócio. Cerca de 1 em cada 3 empresas disse que as condições pioraram em 2025. O crescimento econômico aparenta mascarar problemas internos. Grande parte do crescimento recente resulta de elevados gastos militares, não de investimento sustentável. Ao mesmo tempo, o Estado sofre com déficits orçamentais. Os fundos para despesas sociais, infraestrutura, saúde e educação têm sido sacrificados em favor dos gastos com defesa. Dependência econômica da guerra à energia e desgaste da economia de guerra. A guerra conduzida pela Rússia consome enormes recursos públicos e altera a prioridade orçamental. Isso gera um crescimento ilusório, porque depende da produção e do gasto militar, não de desenvolvimento civil. As sanções internacionais, combinadas com ataques à infraestrutura energética, como refinarias e redes de combustíveis, complicam ainda mais o panorama. Isto gera escassez de combustível e afeta tanto a população como a economia doméstica. A guerra. O setor energético, tradicionalmente pilar da economia russa, está cada vez mais vulnerável. Corte de exportações, desafios logísticos, deterioração da capacidade de refinação. Problemas estruturais, demográficos e de mão de obra. A Rússia sofre com o envelhecimento da população e declínio demográfico. A população tende a diminuir ao longo das próximas décadas. A guerra e a imigração de mão de obra qualificada agravam a escassez de trabalhadores. Há falta especialmente de mão de obra não especializada, e o país tem dificuldades em atrair trabalhadores estrangeiros devido a tensões sociais e políticas. Isso compromete desde o funcionamento da economia civil até serviços essenciais, infraestrutura e limites futuros de crescimento do país. Infraestrutura e desafios urbanos. Enriquecimento especialmente para uma mega-cidade. Apesar dos planos ambiciosos de reurbanização, como a Moscow Urban Renewal Initiative, destinada a substituir habitações antigas por arranha-céus modernos, o crescimento urbano e planeamento enfrentam a pressão da crise energética. Há risco de escassez energética e sobrecarga das redes. O aumento da procura por eletricidade, dados cloud, serviços urbanos modernos, pode gerar déficits na oferta. Para além disso, com o orçamento voltado quase exclusivamente para a defesa, a manutenção e expansão de infraestrutura civil e urbana provavelmente serão sacrificadas, o que compromete a qualidade de vida. Qual é de facto o maior problema e por que a crise econômica estrutural? Se tivesse de apontar um principal problema, diria que a crise econômica estrutural, agravada pela guerra, é o maior desafio para Moscovo-Rússia neste momento. Aqui está o porquê. Essa crise afeta direta e simultaneamente a vida das pessoas. Poder de compra, inflação, emprego, salários, as empresas e investimentos, deterioração do ambiente de negócios, retração de investimento, dificuldade de crédito e o próprio Estado. Receitas públicas, corte de serviços sociais, infraestruturas degradadas. A dependência da economia da guerra e da exportação de energia torna o país vulnerável a choques externos, sanções, ataques, flutuações nos preços internacionais. Essa vulnerabilidade mina a estabilidade a médio e longo prazo.
Problemas demográficos e de mão de obra comprometem a recuperação e o futuro progresso econômico. Sem população ativa suficiente e qualificada, torna-se difícil construir crescimento sustentável. Ao contrário de um problema isolado, por exemplo, habitação, disputas territoriais, etc., a crise econômica estrutural contamina praticamente todos os setores: social, político, urbano, futuro demográfico, funcionando quase como uma armadilha sistêmica. Em última análise, o maior desafio de Moscou é sustentar uma cidade e um país inteiros sobre uma economia cada vez mais pressionada, onde cada fragilidade se amplifica e ameaça todo o restante. O desdobramento desse contexto exige atenção. Cada nova pressão econômica, social ou estratégica pode acelerar um ciclo de instabilidade difícil de conter. Se nada mudar, Moscou não enfrentará apenas problemas, enfrentará o peso crescente de um futuro que já começou a cobrar sua conta. Moscou é como uma chama que dança ao vento, segue brilhando, mas cada sopro revela o quão frágil é sua própria luz. Aqui, a curiosidade não tem limites.